O tema da nossa mensagem é as marcas eternas da Reforma Protestante. No último final de semana, na sexta-feira, dia 31 de outubro, foi comemorado os 508 anos da Reforma Protestante. Na verdade, essa data ela é tida nesse momento por causa de um fato marcante, um fato histórico, Mas a reforma já tinha começado um pouco antes, Alguns homens de Deus, séculos antes, tentaram mostrar os erros que o cristianismo até então, representado pelo catolicismo romano, estava cometendo. E o propósito era mostrar esses erros para que esses erros fossem corrigidos dentro da própria igreja. Quero convidar vocês a abrirem, antes de falarmos um pouco sobre a história. Hoje nós vamos ter um breve relato histórico e depois nós vamos para os fundamentos da fé protestante, assim como é conhecida, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Esse texto foi o despertar de Martinho Lutero para a fé bíblica. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? O justo viverá por fé. A reforma protestante é mais do que um fato histórico, ele foi um mover do Espírito que sacudiu o mundo naquele período e restaurou a igreja para a verdade do evangelho. Em 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, monge augustiniano, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, afixou 95 teses na porta da igreja do castelo. Ele não queria dividir a igreja, como foi o que acabou acontecendo, mas queria chamar a reflexão da palavra de Deus. Ele levanta, os erros que a igreja católica estava praticando, e de maneira muito veemente, muito abusiva. Essas 95 teses foram observações, digamos assim, eu vou chamar assim, que Lutero fez da própria igreja, na qual ele fazia parte. Ele não queria sair da igreja católica, ele não queria provocar uma divisão, mas ele queria que a igreja se corrigisse à luz da palavra de Deus. E nas suas 95 teses, aqui talvez mais tenha se destacado, era a venda de indulgências, que era gritante, alarmante naquele tempo, As indulgências eram a favor vendido. As pessoas, elas não eram suficientes, não tinham uma prática suficiente
para obter a sua salvação, então a Igreja Católica tinha, eles ensinavam assim, tinha o poder de colocar as pessoas no céu. E isso acontecia em troca de dinheiro. Isso é um fato histórico, não é uma coisa que os crentes criaram, inventaram, é um fato histórico mesmo. Então, eles faziam verdadeiras procissões pelas cidades e povoados, vendendo indulgências. Eles, baseado em livros que não foram considerados canônicos, né, que não foram considerados pela igreja, desde a igreja primitiva, a Igreja Católica inseriu novos livros, e dentro desses novos livros ensinava, por exemplo, acerca do purgatório, que a pessoa morria, ela não ia para o céu, mas ainda tinha uma chance de ir para o céu depois de morta, se os seus familiares pagassem por isso. E aí era também à custa de promessas, né, que envolvia martírio, e a própria venda, né, das indulgências. Alguns até poderiam se antecipar a esse momento e comprar sua segurança de salvação antes que morresse, em troca de dinheiro. Isso se tornou absurdo aos olhos de Lutero, né, que, lendo Romanos 1,17, ele entendeu que a salvação não era pelo esforço humano e muito menos pelo dinheiro humano, mas pela fé somente. A vida eterna só era alcançada pela fé. Então, quando ele estudava Romanos, porque ele, por ser um monge, tinha acesso à Bíblia, coisa que as pessoas comuns não tinham, né? Durante séculos, a Igreja Católica restringiu o acesso à Bíblia apenas aos religiosos, né? Aqueles que faziam parte da hierarquia católica ali, né? Então, e como o povo não tinha acesso à palavra de Deus, a única maneira de saber alguma coisa de Deus era através daquilo que eles mesmos ensinavam. E com o passar do tempo, o ensino passou a ser manipulado de acordo com os interesses da Igreja Católica, porque eu não pretendo me entrar muito nesse assunto, mas a Igreja Católica se misturou muito com a questão de governo, né, do próprio questão política e governamental. A Igreja Católica tinha um grande poder, né, de decisão nos rumos, né, dos países na qual ela dominava, né? Então, Lutero, ele era um dos poucos que tinham acesso à Bíblia, e ele, estudando a Bíblia, quando chegou em Romanos 1,17, que o justo viverá por fé, né? Naquele momento a luz do Evangelho rompeu ali as trevas que imperavam em meio a um legalismo criado pelo catolicismo romano. Ele entendeu que a salvação não é comprada, mas recebida, não é conquistada, mas é dada, não vem de obras, mas da graça de Deus. Diante de imperadores e bispos, ele foi excomungado e depois foi chamado a se retratar
anos depois, acho que no ano de 1521, ele foi chamado diante de imperadores, bispos, a se retratar, né, sob pena de até de morte, né, caso ele não se retratasse. E então é tida a famosa frase de Lutero, que diz assim: ele disse isso diante dos imperadores, dos bispos: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de coisa alguma. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Ele estava diante, talvez, até do risco iminente de morte, mas ele não recuou daquilo que Deus colocou em seu coração, da revelação que Deus trouxe a ele. A partir daquele momento, o mundo nunca mais foi o mesmo. Outros homens se levantaram, Calvino em Genebra, Zwinglio na Suíça, John Knox na Escócia, e o Evangelho foi então libertado das correntes das tradições humanas. As verdades da fé foram resumidas em 5 pilares, isso ao longo de alguns séculos, que ficaram conhecidos como os 5 solas da Reforma. Os 5 solas, os reformadores não criaram esses princípios como um slogan, que muitas vezes as pessoas utilizam, mas até nem se aprofundam no significado deles, mas como uma síntese, como os pilares, né, como mencionei aqui na oração, do Evangelho bíblico, né, em que se fundamenta o Evangelho bíblico. Eles foram sintetizados entre os séculos 16 e 17 e expressam hoje, até hoje, o coração da fé cristã. Eles respondem à pergunta: em que se baseia a nossa fé e a nossa salvação? Quando nós vamos olhar os 5 solas, que daqui a pouco nós vamos começar a ver, eles vão responder em que se baseia a nossa fé e a nossa salvação. Hoje, você vai perceber que o que eu vou apresentar aqui em pregação é uma repetição daquilo que a gente sempre vem falando, ou melhor, eu vou inverter isso. Aquilo que a gente vem sempre pregando aqui ao longo dos anos na igreja é a repetição desses fundamentos, dos 5 solas. Solas significa somente, vem do latim, e significa somente, ou só, né? E os cristãos que protestaram contra o erro do catolicismo romano, eles sintetizaram em 5: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Esses são os 5 solas da fé protestante. E é interessante porque eles, quando não foram aceitos as suas reivindicações para serem corrigidas na igreja, foram expulsos pela igreja. Alguns foram queimados vivos, né? Como John Hus foi queimado vivo, eu lembro agora desse, porque defendeu esses pilares, né? John Hus veio até um pouco antes de Lutero,
mas defendeu os ensinos bíblicos, eu vou dizer assim. Então muitos deles morreram em protesto aos erros, né, doutrinários. E hoje nós precisamos manter acesa o ensino da fé protestante, não somente em relação ao que o catolicismo vinha ensinando, mas também aos muitos desvios que hoje tem dentro da própria linha evangélica, digamos assim. E precisamos defender esses solos, porque muitas instituições que se dizem igrejas, eles se desviaram, né, e praticamente ou igualmente ao que o catolicismo fez no passado, né? Hoje ensinam muitos erros, né? Inclusive de alguma forma venda de salvação, venda de cura, né? Venda de bênçãos, né? Troca, né? Alguns têm questionado a inerrância da palavra de Deus nos dias de hoje. Então nós precisamos manter os ensinos que foram sintetizados no período da Reforma, como os solas, né? Vamos então para a primeira sola escritura, né? Escritura, somente a escritura. E é importante que ele seja o primeiro a ser mencionado, porque a escritura é a base para entendermos todos os outros, para termos certeza de todos os outros. Eu quero convidar vocês a abrirem em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Hoje não é uma pregação expositiva, a gente vai pegar um texto base para cada um dos solas, né? Porque que eles foram escolhidos ou estabelecidos. Eu vou ler apenas um texto, mas a Bíblia está repleta de textos bíblicos. Essas solas, elas foram estabelecidas tendo como base muitos textos bíblicos, muito fundamento bíblico, tá certo? Mas como a gente vai estar só fazendo uma explanação panorâmica aqui, né? Há alguns anos atrás a gente trouxe a série dos 5 solas, e a cada pregação a gente trouxe uma sola, né? Hoje eu trouxe apenas uma explanação aqui panorâmica dos 5 numa só pregação, e a gente vai ter que ser bem sucinto para não extrapolar o tempo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A sola escritura afirma que a Bíblia é a única autoridade suprema para a fé e para a prática. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer e repetir: a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa regra de fé e de prática. De fé, porque aquilo que nós cremos, todo o fundamento do que nós cremos, do que nós acreditamos, tem que estar na palavra de Deus. Ele não pode vir de tradição, não pode vir de superstição, como a superstição está impregnada no meio dos crentes hoje. Tem muitos crentes que ainda vivem com superstições, né? E isso é comum no nosso país, e ainda está dentro da igreja. Mas nós temos que lançar fora toda fonte de fé que não venha da Bíblia, né? Então, assim, até das coisas mais
simples e até engraçadas, né? Vem um redemoinho ali, você fica gritando cruz, 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 para o redemoinho não vir para sua casa, né? Isso é superstição, né? Não tem fundamentação bíblica. Na verdade, você até, digamos assim, afronta Deus, sem nem saber, com uma fé em coisas como essa. Eu tô citando uma coisa bem básica, né, e até engraçada, mas em que é que você acredita que não tem fundamentação bíblica? Que tipo de superstição você tem, né? Às vezes pode ser a maneira de sempre fazer uma coisa, porque se não fizer daquele jeito não vai dar certo. E eu não estou falando de uma ordem coerente de algo que vai fazer, mas de uma superstição mesmo. Não, eu tenho que me vestir dessa forma naquele dia. Isso é uma superstição. Às vezes a gente diz, não, é porque eu gosto. Não, será que não é uma superstição impregnada aí? A palavra de Deus é a nossa regra de fé, meus queridos. Tem que ser a nossa única regra de fé. Sabe por que essa sola foi levantada? Porque lá nos anos 1500, a regra de fé era o que a igreja dizia, era o que o Papa dizia, era a regra de fé, era o que homens diziam. Então a nossa regra de fé não pode ser o que o pastor diz, simplesmente porque é o pastor que está dizendo, mas o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos ser alimentados apenas pelas pregações, pelos ensinos. Nós temos que ser alimentados e guiados pelo conhecimento da palavra de Deus, para sabermos o que fazer e para fazermos de acordo com esse conhecimento libertador que a palavra de Deus nos traz. Só a Bíblia é fundamento de fé para as nossas vidas. Então, muito cuidado, né, em querer se alimentar de vídeos aí nos reels do Instagram, né? Muito cuidado. Eu vejo nos grupos da igreja, às vezes, compartilhamentos de coisas que não têm fundamentação bíblica. E isso por quê? Porque nos falta conhecimento da palavra de Deus, falta entendimento que é só a Bíblia quem deve nos guiar. Não existe no nosso meio, não pode existir misticismo. E existe. Quando a gente acha que fulano vai fazer a oração de abençoar tal coisa, ou tal momento do dia. Não. É a palavra de Deus que abre os nossos olhos para entendermos que toda fonte de bênção é do Senhor e não é dada por homens, mas somente por Deus. Então, na época de Lutero, a igreja ensinava que a tradição e as decisões papais tinham igual autoridade. Só para que a gente entenda, isso é até hoje, a Igreja Católica, ela acredita que o Papa, quando ele está sentado lá naquela cadeira, na Basílica de Santo Antônio, o que ele fala ali é palavra de Deus. A Igreja Católica tem isso, acredita nisso, né? E isso é uma afronta enorme. A palavra de Deus é a Bíblia e a revelação já nos foi dada por completo. Hoje
homem nenhum traz a revelação, uma revelação especial de Deus. Só a Bíblia tem a revelação especial de Deus. Porque em Cristo nós recebemos a revelação, digamos assim, completa de Deus. Deus foi se revelando progressivamente ao longo da história do seu povo. Foi dando as profecias aos profetas, foi sendo registrado. Quando Jesus veio, ele, digamos assim, validou o Antigo Testamento. Ele fez menção de praticamente todos os livros, acho que de todos os livros do Antigo Testamento, passagens que estavam em todos os livros do Antigo Testamento. Hebreus nos diz que nos últimos dias Deus se revelou de maneira física quando enviou Jesus, e Ele é a revelação última e completa que nós temos. Por isso que hoje nós dizemos que a palavra de Deus já tem a revelação especial completa, e que depois disso não há mais revelação especial. O que é que eu digo como revelação especial? Aquilo que nós precisamos saber para entendermos a fé e a salvação já está aqui. Nada mais. Nisso nós cremos. Então, não é papa, não é nenhuma outra autoridade, não é um pastor, não é o irmão de fé que vai trazer uma revelação especial acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus pode falar de maneira direta para os seus determinados propósitos, mas quando eu falo de revelação salvífica, né, acerca da salvação, nós já temos por completo. É a palavra de Deus. Amém? Então, diante dessa tradição e das decisões papais, Lutero disse: a igreja deve ser julgada pela Escritura e não a Escritura pela igreja. Tem um vídeo famoso de um padre que diz que o erro dos protestantes é colocar a Bíblia acima da igreja. Vocês já viram esse vídeo? Ele diz: olha, aí é o erro dos protestantes, colocar a Bíblia acima da igreja, e ele chama isso de bobagem, né? E que resolve com uma boa dose de catecismo. Quando você não tem fundamentos, então você está propício a cometer os mais graves e variados erros. De maneira nenhuma. A igreja é fundamentada nos ensinos da Escritura. A igreja é corrigida pela Escritura. É com a palavra de Deus que nós vamos estar nos corrigindo, e não o contrário. Porque na verdade não só o catolicismo lá do passado, nem do presente, mas muitos outros hoje querem fazer, inclusive até movimentos políticos querem fazer alterações na palavra de Deus para ajustar aos seus propósitos humanos. E nós precisamos nos levantar e dizer que a palavra de Deus, ela deve ser mantida intocável. Intocável no sentido de mudança. Nós temos que defender a palavra de Deus, levantar a bandeira da palavra de Deus como única regra de fé e prática. A palavra de Deus é suficiente, clara e infalível. Nenhum concílio, líder ou costume pode substituí-la. A igreja e o crente deve medir todas as doutrinas, tradições e experiências pela Escritura.
A palavra é o padrão supremo de fé e conduta para as nossas vidas. Nós vivemos muitas crises, muitos preferem ouvir aí os gurus, influenciadores e pregadores populares em vez de ler a palavra de Deus. O tempo que nós gastamos assistindo vídeos de alguém falando acerca de alguma coisa, alguém que nós nem conhecemos, da palavra de Deus, né, falando da palavra de Deus, poderia ser muito mais bem empregado se nós fôssemos para a palavra de Deus, lêssemos, estudássemos, meditasse nela. Nós precisamos nos voltar somente para a Escritura como voz infalível. A Bíblia, né, diz a Hernandes Dias Lopes, a Bíblia não é um livro antigo, é um livro eterno, é a voz infalível de Deus falando hoje e eternamente. João 17:17, não precisa abrir, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Segunda sola, ou somente, sola fide, ou somente a fé. Vamos abrir lá em Romanos 3:28. Somente a fé. O conhecimento da palavra vai nos levar a entender a importância da fé, o que significa a fé, o que é a fé bíblica. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isso se levantou porque naquele tempo e até hoje era ensinado que a salvação era uma conquista dos esforços humanos. E hoje pensam-se assim. Se você for perguntar a alguém que ainda não conhece a Cristo, como a Bíblia fala, se ele vai ser salvo, ele diz: não, só Deus é quem sabe. Deus vai olhar se eu fui bom o suficiente para ser salvo. Em resumo, é o que as pessoas dizem ou pensam. E essa afirmação traz como base o mérito. Se eu sou merecedor, se eu tenho mérito na salvação. Então os reformadores, eles levantaram a bandeira de que a justificação, ou seja, a pessoa era tornada justa por Deus, não pelas suas obras, não por aquilo que fazia ou porque deixava de fazer, mas somente pela fé. A sola fide foi também um grande ponto de digamos assim, de batalha no período da reforma, porque de fato é uma afronta clara ao ensino do catolicismo, não só do catolicismo, não só. Hoje, somente a fé é também bater de frente com o que muitas igrejas pensam, porque na hora que você acredita que perde a salvação, você está se colocando também na questão do mérito, de que eu me desviei, então eu não mereço mais a salvação e não tenho a salvação. Então deixa de ser somente a fé, passa a ser a fé e mais alguma coisa. É o que o catolicismo também ensina, e
que muitas igrejas evangélicas ensinam, é o sinergismo. É Deus dando a salvação e eu fazendo a minha parte, e aí sou salvo. Mas o que a palavra de Deus ensina, o que a reforma protestante defendia, é que não é assim. Somente a fé. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Salvação não se perde. Salvação é recebida de graça por Deus. Deus não dá e tira. Ele dá e sustenta a sua salvação. O meio pelo qual nós recebemos essa salvação é a fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Somente a fé. Não é o mérito, não é o esforço humano. Isso não significa que essa fé é uma fé que não gere esforço. Mas não é o esforço para conquistar a salvação, mas é um esforço hoje porque recebi a salvação e eu quero viver para a glória de Deus, como a gente vai ver no último ponto. Amém? Entendem? Os esforços eles existem, mas não é para conquistar, mas é a gratidão de quem recebeu. E agora eu vou viver em santidade. Eu vou lutar para fazer a vontade de Deus. Eu vou negar a minha vontade. Eu vou tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo, porque Ele me deu a salvação na cruz do Calvário. E eu acredito na salvação do Senhor pela fé. Então a fé é o meio pelo qual o pecador se apropria da salvação. Não é o quanto você faz, mas em quem você crê. Em Cristo, em Jesus. Muitos vivem tentando merecer o amor de Deus, mas o Evangelho diz: você não precisa ser bom o bastante, precisa crer naquele que é bom por você. A fé é descansar em Cristo. A gente falou agora há poucas mensagens aqui na carta de João, né, acerca de fé. A fé é confiar que Ele fez o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E para a gente, digamos assim, sacramentar esse ponto, nós não podemos deixar de mencionar Efésios 2, 8 e 9, que é um dos textos mais fundamentais nesses pilares que são os solas. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Eu amo esse texto, né, porque nele eu descanso, né, a minha salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, mas vou fazer novamente, caso alguém aqui ainda não tenha ouvido. O que é que não vem de nós? A graça, a fé, a salvação. O que é que não vem de nós? Nada vem de nós. Tudo vem de Deus. A graça vem de Deus, a salvação vem de Deus, a fé vem de Deus. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que coloca a fé em nossos corações. A fé é salvadora, fé que vivifica o mais vil pecador, aquele que estava morto nos delitos e pecados. Amém? Queridos, eu estou olhando aqui para a hora e a gente só viu aqui 2 solas. Eu vou parar por aqui, tá certo? Porque eu não quero correr com essas outras 3,
E aí na próxima semana a gente vê essas outras 3, tá bom? Já são 7h20 aqui, já está com 40 minutos de mensagem. E aí eu acho que eu ainda ia precisar talvez de mais 40 minutos para que a gente visse com calma esse restante. Então fica aí já um compromisso de todo mundo que está aqui hoje, está no próximo domingo, tá certo? Para a gente continuar aprendendo da palavra de Deus acerca dos solas, tá bom? Nós vamos ver somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Amém?